Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Imigrantes Sem Fronteiras, porque fronteiras não limitam sonhos. E hoje a gente está aqui com a Fernanda Martins, que é tatuadora e publicitária. E principalmente ela é designer aqui do nosso podcast, ela que vai fazer as nossas capas, ela que vai entrar com a arte do podcast. Então tudo que vocês verem relacionado à identidade visual do nosso projeto, é tudo, é ela, hein? E como você conheceu ela? Então, vamos primeiro voltar ao porquê que a gente está entrevistando a Fernanda aqui hoje, né? Conversando com ela, porque a gente quer que vocês conheçam um pouco da nossa equipe. Em breve, futuramente, vai ter um podcast em que o Igor fala comigo, eu falo com ele, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, até porque nós somos imigrantes. Mas a Fernanda, ela mora no Brasil. E como ela está se juntando à nossa equipe, a nossa ideia é apresentar ela para vocês, mostrar um pouco do trabalho dela, que é incrível, e contar um pouco da história dela, porque além da gente contar a história de imigrantes aqui, a gente está tentando contar histórias de pessoas que estão tentando vencer na vida, que já venceram, para inspirar outras, para a gente entender um pouco de onde elas vieram, como elas foram criadas, e entender, talvez a gente consiga pensar um pouco no o que leva a pessoa a ter sucesso. Será que é algo da infância? Será que é a forma que ela é criada? Será que talvez o mindset? Então a gente vai bater esse papo legal com a Fernanda e vai entender um pouquinho da arte dela e do porquê que ela escolheu ser publicitária, tatuadora. Ela me maquiou no meu casamento também, então ela é muito artista, né? Eu sou quase uma multifuncional. Aquela impressora. O que Onde você manda mora é a agora, impressora. Fernanda? Eu continuo morando aqui na Chacrinha, né? Que é Na uma Chacrinha. comunidade do Rio de Janeiro. Inclusive tá tendo obra aqui atrás, porque você sabe que a comunidade não tá chovendo e tem água, e a galera não tem dinheiro, mas faz obra. Então, É incrível. É é incrível, né? O incrível, Brasil é tá incrível. sempre em crise, mas... Mas bora subir um muro aqui? Vamos. E é engraçado que nunca é nosso vizinho que tá em crise, né? É sempre outras pessoas. Nosso vizinho tá sempre com dinheiro pra fazer obra. Tá sempre fazendo churrasco, botando música alta, fazendo É, obra. É uma maravilha. eu É não sei onde é ótimo. que é essa crise. Mas vamos lá, Fernanda. Por quê? Por que você está fazendo tatuagem hoje? Conta as profissões que você já fez. E por que você quis cursar publicidade? Tá, desde pequena, desde muito nova, eu sempre fui uma pessoa, primeiro pequenininha assim, eu tenho uma filha de 9 anos, eu reclamo muito da minha filha que ela fala muito, ela fala o tempo todo, e ela não tem o que falar e ela continua falando. Mas eu, quando era criança, era exatamente assim. Então, a gente na época, né, eu sou de 95, então na época a gente tinha aquelas gravadoras assim, e quando ligava a gravadora, eu começava a falar, e eu não tinha o que falar, e eu falava, e eles falavam pro meu irmão, fala, e meu irmão não tinha o que falar, eu, deixa que eu falo. E nananana, falava coisas que não faziam sentido nenhum. E eu cresci muito com essa veia mais de falar mesmo, de falar com todo mundo. Mas junto com isso, tinha minha mãe que sempre me ensinou muito artesanato, essas coisas. Minha avó costurava, eu costuro também algumas coisinhas assim. Minha avó costurava. Então, eu cresci muito nessa. é, Gente, eu gaguejo porque eu tenho problema mesmo, tá? Eu esqueço das coisas. É, Não tem problema. Não, é, pode da ficar família. tranquila, que a gente vai cortando se precisar Ah, e é vai só um precisar papo cortar normal. muito, que eu tenho Não é nem, problema. não é nem uma entrevista, é só um papo normal mesmo, a gente só quer te conhecer. Perfeito. Da parte do meu pai, ele sempre mostrou pra gente a parte mais de música. Então, aqui em casa tem, tipo, 3 violões, tem um teclado. Eu tô com o meu computador apoiado aqui em cima de um carrom, tipo. Então, tem Eu vários não sei se você tá ouvindo a instrumentos. gente, mas a sua imagem travou. Peraí, peraí, Travou? peraí, peraí. Começa de novo da parte do seu pai, Que, porque Tá. travou. Só apareceu aqui o meu pai Deve ser a sempre, minha internet que deve ter oscilado. mas não tem problema, a gente repete. Show. tá Então, tranquilo, tá tranquilo. da parte da família do meu pai, a gente sempre teve muito acesso a instrumentos musicais, né? Eles sempre foram muito dessa área,
eles não tem nenhum músico, não tem nenhum musicista, mas eles sempre gostaram e mostraram isso pra gente. Então, tipo, aqui em casa tem 3 violões, tem teclado, eu tô com o computador apoiado em cima de um carrom, que também é outro instrumento. Então, assim, a gente sempre teve eu sempre tive muito forte dentro de mim esse contato com a arte, tanto com artesanato quanto com música. Eu sempre gostei muito de desenhar, assistia muito desenho e tanto que eu tenho um monte de desenho ali, umas coisas loucas, que eu sempre tive esse acesso assim, e eu sempre gostei. Então, na época que ainda eu não tinha tanto acesso a Photoshop, essas coisas, eu pegava lá eu nem lembro o nome do programa, e eu tentava fazer edições. Tem uma camisa que eu fiz pro meu tio, que eu com, sei lá, 14 anos peguei, joguei, tirei fundo, coloquei fundo, ficou brega, né? Porque assim, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Mas foi um início, assim, foi um pontapé. E eu sabia que eu queria fazer isso, eu achava sensacional, eu achava que, caraca, a pessoa que sabia fazer isso, ela era um gênio, ela era, sei lá, um deus, assim, pra mim, um semideus. Não vamos ser cancelados, um semideus. Que aí a gente leva pro lado ali do. É... Mas sabe uma lembrança que eu tenho? É que, eu não sei se você se lembra, mas quando a gente era mais nova, assim, a gente fazia dança no clube escolar, né? Só que Sim, você sempre dança. foi mais velha, então a gente não tinha muito essa Eu relação super idosa. direta. É, você estava sempre num outro grupo. E o que eu me lembro é que você era muito esse tipo de pessoa mesmo que chamava a atenção pela a sua comunicação, né? Você falava com todo mundo, brincava com todo mundo. Eu me lembro que onde você chegava, assim, você fazia muita brincadeira, muita piada. E você falou do violão, eu lembro. Eu não me lembro aonde, assim, exatamente, mas eu consigo me recordar. Tem alguma lembrança de você com o violão, né? Talvez tocando, assim, eu não Sim. lembro se foi um vídeo, alguma coisa. Então você sempre teve esse lado artístico muito aflorado, né? Você dançava super bem, você tocava instrumentos e tal. Para. Aquelas. E eu também me identifico muito com você, porque eu também sou uma pessoa, até hoje, né, que eu falo pra caraca. E eu trabalho com a minha vida. Não, é pré-requisito pra ser publicitário, falar pra caraca. Não, Não, isso é às uma beleza vezes. pra todo mundo. Pode falar, pode falar. Não, é que às vezes eu tô tipo. É que eu penso muito, a gente que fala muito é porque a gente pensa mais ainda, né? Se a gente fala muito é porque a gente pensa muito mais ainda. Então, a nossa cabeça não para. E às vezes eu tenho tanta coisa na minha cabeça que eu fico quieta. Aí meu namorado olha e fala: Você tá bem? Aí eu tô, por quê? Você não tá falando? Aí eu, não, Você tem cara, eu só tô TDAH? pensando. Não que eu Não? saiba. Eu acho que Não, não que você não. saiba. Não, porque o Igor é assim, é 95% de certeza que ele tem. Não é 100% porque ele não foi diagnosticado, né? Não tem um diagnóstico de um psiquiatra e tal, mas o psicólogo considera que sim. Então, aqui é a mesma coisa. Ele fala pelos cotovelos, meu Deus. E quando ele fica quieto, eu fico assim, o que que você Tá, tá tem alguma coisa errada. fazendo? Tá muito quieto, o que que tá acontecendo? Então, inclusive, para esse podcast, eu acordei num dia, um dia eu acordei 5 da manhã, falei, olha só, tem uma ideia, e fui fazer minha ideia, fui atrás da minha ideia. Então, eu tenho esse lado muito criativo, né? Eu sempre fui atrás das minhas criações, a realizar as minhas criações, e as pessoas duvidavam de tipo, caraca, como é que você vai para a Olimpíada? Como é que você vai jogar Uhum. lá fora do país? Aí eu, não, vou dar um jeito. E eu dava um jeito. Eu arrumava, fazia o que fosse e eu sempre conseguia as minhas coisas, né? Assim, dessa parte da imaginação e de falar com todo mundo, de lidar bem com todo mundo. Então conseguia informação, conseguia pessoas para me conectar, oportunidades, enfim, eu sou bom nessas coisas, né? É. Então, mas Mas, eu mas acho essencial, porque, tipo, eu falo que eu tenho essa parte de, eu sou, não gosto de falar isso, eu sou artista, se bem que eu sou tatuadora, eu posso falar, dane-se, eu vou lá, sou artista. É, de chegar e falar, eu sou artista e tal, mas assim, tem até dentro do estudo, de publicidade e tal, você aprende, existem ganchos, existe uma técnica para você ser criativo, né? Não é você nascer, eu nasci criativo, então eu vou ser publicitário. Não é assim que funciona exatamente. Porque às vezes você não consegue trabalhar livremente a sua criatividade, você tem que trabalhar em cima de alguma coisa. E aí, como você faz para trabalhar em cima de alguma coisa essa criatividade? Então, existem técnicas. Mas se você já nasce uma pessoa criativa, é claro que você
tem tendência a estar acima da média, porque você já tem a veia criativa, né, e tal, Uhum. e aí você aprende as técnicas, então você une uma coisa à outra. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu não tenho, eu já aceitei, eu não tenho isso, eu tenho que trabalhar isso, que é essa questão da iniciativa. Eu acho, cara, eu sou fã de gente que tem iniciativa, que tem coragem, que dá a cara pra bater, entendeu? Eu não tenho isso. Eu sou muito tipo, não, sabe? Ah, você sabe fazer isso? Ah, mais ou menos, assim, não É, sei nem o fica tão quê, bom, sabe? sabe? É, nem sou a Não, melhor. As não, pô, características diferentes. longe de ser, mas eu sou também. Uma frase que eu li, assim, algum tempo atrás, que mudou um pouco esse meu jeito, mas assim, ainda tenho muito a trabalhar, que era falando sobre, cara, que a falsa modéstia, ela é muito pior do que, como é que se fala? Esqueci, gente. Depois vocês cortam. Arrogância? É, tipo isso, sabe? Que tipo, você é uma pessoa muito pior se você tem uma falsa modéstia do Aham. que porque no meu coração eu ficava assim, acho que eu consigo fazer isso, mas aí se a pessoa perguntava, eu ficava tipo, não sei o quê. Mas dentro de mim eu ficava assim, consigo sim. Só que eu não conseguia transparecer isso. E eu sou fã de pessoas assim. O meu namorado, ele é músico, né? Ele vive disso. E ele conseguiu as coisas assim, tipo, o primeiro violão dele ele conseguiu porque ele falou, eu vou arrumar um violão. E ele fez um rateio e pegou dinheiro com todo mundo da família, conseguiu o primeiro violão. E foi daí que o pai dele viu que realmente ele conseguia tocar. E aí, tipo, foi indo, com essa coragem das pessoas tipo, sempre apontar o dedo mesmo e falar, pô, tu não vai conseguir, tu vai viver de música, vai passar fome e tal. E, pô, tá lá, tá bem, tá vivendo muito bem com isso, entendeu? Então, Uhum. eu sou fã de pessoas assim, eu gostaria de ser um pouco assim. Então, só de você ser assim, ter sido assim com o esporte, eu acho que pro resto assim, é nada, sabe? Uhum. Dá pra passar por isso muito bem. Uhum. E eu me surpreendi com você, porque, assim, para quem não sabe, eu conheci a Fernanda no meu casamento, mas eu não sabia que ela era publicitária. Eu fiquei sabendo ontem, quando eu pedi a ajuda dela para fazer as minhas capas do YouTube, porque a minha esposa queria, a Karine queria fazer YouTube também, ela fez o primeiro YouTube dela, a Nossa, capa é ficou assim, verdade, né? Você fez as minhas capas 4 anos atrás, isso. de 5 vídeos, e eu larguei meu canal. Mas, E a capa ficou muito linda. E assim, e aí a gente conversando sobre publicidade, eu descobri o quão grande você é e quanto de conhecimento você tem. Porque assim, eu estou estudando meu primeiro período e não é uma matéria assim que é fácil, é uma matéria que você tem que saber de muitas coisas e gravar muitas coisas, porque tudo que tem ali tem que ser gravado. E a gente conversando ontem, caraca, meu, você é muito grande, principalmente na parte da criação, design, essas coisas. e chegando nessa parte mais da publicidade mesmo, fala um pouco pra gente onde você se formou, de quando a quando você estudou, se cursar publicidade foi o que você esperava, sua expectativa, realidade, E por mercado quê? de trabalho e tal. Eu não. Tudo que eu vou falar aqui é tipo o que eu sei, né? Não existem verdades absolutas. Eu tava falando isso no outro dia. E é também sobre a pouca experiência que eu tenho. Por quê? Eu me formei em 2022, né? Eu já estagiava. Posso refazer meu raciocínio? Pode. Pode, Tá tranquilo. pode, sem problema. Vou começar do início. Vamos lá. Publicidade. Primeiro, por que publicidade, né? Nos primeiros períodos, os professores tinham a mania de perguntar para cada aluno, né? Tipo, não sei se foi assim na sua faculdade também, mas o pessoal vinha e perguntava: Ah, por que publicidade? E o meu foi porque, desde muito nova, por mais que eu tivesse essa veia mais de querer ser artista, isso e aquilo, o meu pai sempre foi uma pessoa muito pé no chão, ele veio do interior, né? Então, assim, um lugar sem muitos acessos. Então ele não queria que eu tivesse a mesma luta que ele, em sentido de ter que, pô, trabalhar dia e noite para conseguir sobreviver, não sei o quê. Então qual que era a ideia dessa galera? Estuda, né?
Uhum. estuda, faz as coisas aqui nessa reta, não sai da curva. Então, acho que ele tinha até medo, né, de eu sair dessa curva e, pô, me ferrar. Uhum. E então, desde nova, o que que eu botei na minha cabeça? Tem que fazer algum concurso. E qual era esse concurso? Né? O que que ele me mostrou? A parte militar. E aí eu falei, mas tudo bem, eu posso fazer isso, mas posso fazer dentro do que eu quero. Então eu comecei a pesquisar o que que eu poderia fazer que no futuro, se eu escolhesse fazer um concurso, eu poderia fazer. E aí eu achei a publicidade, né? E Uhum. aí eu fui pesquisar sobre o que se tratava, eu vi que eu poderia trabalhar com a parte de criação, que era o que eu gostava de fazer. E aí eu resolvi entrar em publicidade, aí prestei qual o nome, gente? Enem. Ah, Fui lá, Enem. fiz o Enem, não passei para nenhuma faculdade pública, eu também não esperava, porque na minha cabeça eu era burra, porque a pessoa que ela vive meio fora da caixa, pelo menos eu me acho meio burra, porque, tipo, aí, eu sou inteligente para algumas coisas, eu consigo pensar muito bem em algumas coisas, mas a parte mais normal, assim, da vida, eu sou meio viagem, assim. Então, pra mim, eu era burra. Eu falei, não vou passar em nada, só vou fazer aqui pra poder fazer e tal, mas sei lá. Aí eu consegui o ProUni, entrei na Veiga de Almeida, né, pelo ProUni, consegui bolsa de 100% Que legal. e estudei por alguns anos, por 3, 4 anos, se eu não me engano. Uhum. Só que aí, tipo, adolescente, né? Adolescente é meio louco. E eu dei uma pequena pirada na cabeção. Tipo, eu na época da escola era muito cabeça. Uma vez o moleque ele chegou e falou: Cara, eu quero namorar com você. E eu falei pra ele: Cara, você tá louco? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, eu vou me formar. Você quer namorar? Eu não quero saber disso, não. Aí ele: mas então eu vou namorar com outra. Eu falei: Então você vai, porque eu não quero saber, eu não tô nem aí. Pô, eu vou estudar. E virei as costas, fiquei muito revoltada, assim, com aquela ideia dele. Eu falei: Nossa, que ideia pequena, tá louco? Uhum. Mas aí não sei o que que aconteceu. Em algum momento eu me perdi. E aí eu tive filho muito cedo, né? Tive com 20 anos eu tive minha filha e tal, então eu tive alguns, como eu tinha essa cabeça mais firme do que eu queria fazer, mas aconteceu isso, então eu dei uma pirada assim no cabeção e aí eu tive alguns problemas mesmo assim, psicológicos mesmo, que nada diagnosticado, mas eu sabia que eu não estava bem. Uhum. E aí no meio dessa confusão toda e tal, eu acabei perdendo a minha bolsa, mas graças a Deus nessa época eu já estagiava. E aí eu, desesperada, falei com a minha chefe e falei, olha, eu perdi a faculdade, não vou dar mais pra fazer estágio, vou perder o estágio e tal, não sei o quê, eu chorando. E ela falou, não, não, você não vai perder o estágio, sabe por quê? Eu vou te contratar. E você vai ter dinheiro pra pagar a tua faculdade. Aí eu Nossa, chorei ela foi mais ainda. incrível. Não, Nossa. ela foi incrível, assim, ela foi fundamental na minha vida, né? Em questão do estudo e tal. Uhum. E aí ela falou, você vai conseguir sim. E, tipo, ela me liberava quando eu tinha que ir pra faculdade. Que eu peguei também a época do Covid, né? Eu terminei em 2022, então, tipo, de Uhum. 2019, assim, até Já 2021, teve mais ou aula menos, online? tive aula online. Então ela falava, não, vem trabalhar, bate o ponto normal, e aí você assiste aula na encolha, ela bota pequenininho, vai assistindo sua aula, mas não deixa de assistir, você tem que se formar e tal. Aí eu falei, tá bom. E quanto tempo você E ficou afastada da faculdade? fiquei 2 anos, eu acho. Não, acho que pra quem tem bolsa é 1 ano só que você pode ficar afastado. Fiquei afastada. Entendi. Uhum. Mas foi quando eu tive a minha filha, que aí eu pedi pra trancar 2 semestres mas depois, a partir do momento que eu vi que eu tinha perdido a bolsa, eu falei, eu tenho que reagir. Tipo, eu vi que eu falei com a minha chefe, ela falou isso, ela falou, vou te contratar mês que vem. Então eu já fui agitando as coisas, ligando pra várias faculdades, e aí eu consegui, assim, o que seria mais viável pra mim seria a IBMR, que aí ali que fica ali na Barra. Uhum. E eu trabalhava em Vargem Pequena, então seria um caminho assim. Quase caminho, né? É. Aí eu fui pra lá. Aí eu terminei a minha faculdade na IBMR. Estudei 2 anos lá e finalizei lá. Consegui Uhum. finalizar. E aí o TCC era exatamente sobre criação. Era você criar uma empresa, criar toda a identidade visual, fazer toda essa parte de inserção no mercado, etc. Ou você também poderia fazer um case com alguma empresa que já existia. E aí calhou que meu pai tem uma empresa de transporte e turismo, só que ele
parte de identidade visual era tipo. Ele pegou o Cristo Redentor com meu irmão, pegou o Pão de Açúcar, colocou no pente, fez uma letra lá. E tu tá tudo bem, né? Tá Tava tudo tudo certo certo. e funcionando. Meu trabalho com o E por- TCC. E Então, rodando aí aí, eu, a empresa tendo eu cheguei pra cliente. galera e falei, gente, meu pai tem uma empresa que assim, zero, zero, zero inserção no mercado. E aí eu fiz toda a parte de Google Business, fiz site, criei identidade visual, criei. Eu fiz tudo e consegui passar com 10. Que incrível, que legal. Mas uma pergunta, quando vocês fazem esse trabalho, o TCC, e tem que criar toda essa parte, né, publicitária de uma empresa, é, essa criação, ela é só para apresentação ou você de fato coloca isso no mercado e você ajuda essa empresa? Como é que foi com a empresa Você do seu pode pai? fazer isso. Você pode fazer isso. Então, eles dão essa ideia para vocês. Você pode criar. Mas se você quiser pegar uma microempresa, né, que é a do meu pai, uma microempresa, ou alguma lojinha de bairro, um salão de beleza, qualquer Dá coisa uma assim do tipo, impulsionada, né? você pode fazer. Você tem a liberdade de fazer isso. E talvez você pode até oferecer. Acabou o seu trabalho, você pode oferecer esse tipo de serviço para essa empresa e para outras também. Entendeu? E Porque você você fez já isso com a tem. empresa do seu pai? Com a empresa do meu pai, ele tem Google Business, a gente já conseguiu alguns clientes pelo Google Business, né? Através de SEO e etc. Todas Você essas pode me coisas. explicar o que é Legal. o Google Business? O Para Google Business é, tipo assim, quando você joga no Google. Eu vou Um explicar de uma anúncio? forma bem ridícula, assim. Quando você joga no Google empresa que fabrica macarrão, sei lá, em Nilópolis. Aí todas aquelas empresas que aparecem que você consegue abrir, que tem as avaliações, sabe? Aquilo ali é o Google As que Business. aparecem em cima, assim, são as patrocinadas, né? São As as que tiveram patrocinadas. pagamento. E aí Isso. o Google Business seria isso? Seria você colocar a empresa no topo através de pagamento de Não, propaganda não, o ou Google não? Business é só É só o. É fazer a tipo, empresa é aparecer no tipo. Google. Isso. É tipo o nosso cadastro no Instagram, assim, é o cadastro da empresa, só que no Google, entendeu? Ai, que legal. Que legal. Aí me explica, você trabalhou essa empresa que você trabalhou já era com publicidade, com criação que você já trabalhava? Então, Qual que era o seu Como, trabalho lá? então, eu, por um tempinho na faculdade, eu passei muito perrengue, né? Porque eu trabalhava no comércio e estudava. E eu tinha que entregar muitos trabalhos. Publicidade é muito trabalho prático que você entrega. É muito trabalho prático. É chato, é chato. Chega a ser chato, assim. Porque é muita coisa prática que você tem que meter a mão e os professores nos falam como fazer. Tipo, eu estudei na Veiga em 2000 e sei lá, 2016, 2017, por aí, por aí. E aí nessa época não tinha CapCut, não tinha essas coisas e a gente tinha que entregar trabalhos de vídeo, tinha que entregar documentários, tinha que entregar um monte de coisa. E aí eu revirava à noite, o que que acontece? Eu trabalhava. Todo mundo sabe que quem trabalha e estuda não tem o mesmo perfil de quem só estuda. Eu estudava de manhã, então era pior ainda. E então eu não tinha muito. E era a galera lá da Barra, né? Que, tipo, pessoal do recreio e tal. E eu saindo aqui da minha chacrinha cheia d'água pra ir lá pra lá. E aí eu não falava com quase ninguém. Então eu sobrava, tipo, faculdade, gente, é uma guerra sem fim, né? Pra fazer trabalho em grupo. E aí eu chegava lá e eu não tinha contato com ninguém. Então as pessoas que já tinham grupinho conseguiam fazer trabalhos com pessoas que faziam um trabalho normal. Mas eu acabava caindo com pessoas que não faziam nada. Então eu tinha que fazer tudo sozinha. E aí eu tinha que gravar, tinha que editar, tinha que não sei o quê. E aí eu tomei ódio por vídeos, por captar e editar vídeo. Eu tomei ranço mesmo. E aí apareceu a oportunidade do estágio e eu falei, cara, não, não vou nunca mais trabalhar com vídeo. Não vou. Aí minha chefe desceu, falou, ah, tudo bem, então, para trabalhar na parte de criação, a gente já tem um designer que ele é muito bom, que ele talvez só precise de alguns auxílios, mas quem realmente precisa de ajuda é o nosso editor de vídeo, tudo bem por você? Eu olhei pra cara dela e falei, claro, óbvio, Tudo ótimo, eu amo tudo vídeo. ótimo, adoro trabalhar com vídeo, tenho até um pouco de Obrigado, fico experiência. feliz. Quem que odeia vídeo? E eu no coração assim, socorro. E eu por fora assim, claro, Eu amo, vamos. nossa. Vamos lá. Acordo todos os dias querendo editar um vídeo. E Sonho com edição de vídeo.
E É, aí mas. acabou que eu entrei e não era nada disso do que eu tava pensando. Era para trabalhar com After Effects. O After Effects, ele é um programa da Adobe que é para você fazer finalizações, tipo, sei lá, você quer fazer um dado caindo que não estava na cena, você consegue fazer nesse After Effects. Você consegue criar, tipo, mini animações, enfim. É, eu não vou saber explicar exatamente, mas dá para entender mais ou menos o que que é. Sim. Ele faz o Uhum. pós, tipo, a edição bruta você After faz. Effects. É, É a gente After liga. Effects, é o nome já, o nome é intuitivo. É. Então, era mais isso. E eu não sabia nada, nem sabia que esse programa existia. E quando ele começou a me mostrar, e o cara que me ensinou, eu ajudava ele, mas para eu ajudar ele, ele teve que me ensinar tudo. E o cara era muito safo, sabe? Tipo, ele sabia toda a teoria do programa. Então ele me ensinou de uma forma prática e teórica o que, que cada coisa fazia, por que que fazia daquela forma. E eu comecei a achar muito legal, porque eu sou uma pessoa muito. Por mais que eu seja mais artística, eu preciso de uma teoria para eu Entender centrar como minha funciona para cabeça. você criar também, né? Porque Isso aí. senão parece que fica tudo muito aleatório. E É tudo para tem um você. porquê, tem uma razão. Sim, pra você ver. Eu faço tatuagem. Cara, eu entrei numa pira de estudar camadas de pele, de estudar o nosso Caramba. corpo humano, assim, pra poder Aham. entender por que que a tinta para na pele, por que que É, desgasta, por por que que que... no dedo, por exemplo, a tinta sai depois de um tempo, né? Fica uma tatuagem fraca, Sim, sim, sim. Nossa, eu Então, não sequer nem pensava nisso. né? Então, é... E aí eu entrei numa pira dessa porque eu sou louca, assim, aí eu... Tudo Não, que eu faço... eu acho isso muito, muito legal, você pesquisar, você ir atrás. Isso não mostra que você é nem louca e nem assim, meio. Você pode sentir. Eu também me identifico muito com a sua história, no sentido de que às vezes eu me sinto burro também. E é por isso que talvez eu esteja eu queria ser burra e ir para três Não, Olimpíadas sendo burra. não, a minha Né? história na escola, por exemplo, eu repeti, eu acho que umas 5 vezes na escola. Cara, mas a escola é um sistema, né? É totalmente diferente. A escola, ela não. Pô, eu tirava notas ótimas na escola, mas eu. Não quer Mas dizer então, que também era super inteligente, não é É. assim, sabe? O por Igor, causa da e ele escola, estudava no Pedro II, né? Então a exigência era muito Ah, maior. E viajando maior. para torneio, como é que assiste aula, faz trabalho? Sim, Não tem como. mas sim. naquela época, os nossos pais, o meu pai também tem essa linha de que ele veio do lixão de Jardim Gramacho. Então, meu pai não queria que eu passasse por essa mesma dificuldade que ele tinha. Então, ele me botava no badminton, mas ele falava a escola em primeiro lugar. E eu tive que me Sim. virar. E então, eu sentia por causa, né, eu sei que eu fui pelas viagens e tal, mas eu sentia que eu não tinha vocação para nada. Até que no esporte eu me dei bem. Que horror. É que eu dei, mas é real, mas então, aí eu me encontrei na publicidade, Aqui, sendo bem sincera, essa foi a história, né? e eu me encontrei como você, eu me encontrei, eu tô me apaixonando. E agora me conta um pouquinho, né, quais são os que tá por trás, né? Quando você trabalha lá, como é que é trabalhar com isso? Se é tranquilo, se é muita competição, como é que é? Como foi para você trabalhar numa empresa, né, de publicidade e exercer de fato a profissão? E por que que você hoje não está mais lá? Não, na verdade eu trabalhava no interno de uma empresa e eles tinham um setor de comunicação. Então a gente trabalhava com toda a parte de comunicação deles, tanto para marketing, publicidade, tanto para endomarketing, né? Então a gente fazia toda a parte visual, assim, até era uma empresa de importação têxtil. Então eles tinham catálogos e catálogos de tecido, e até os catálogos era a gente que criava, a gente que editava. Então, assim, era bem pesado, porque a gente fazia. Imagina, você fazia tudo, 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 tanto parte de externa quanto interna da empresa, né, em relação à comunicação. Que é tudo, né? Comunicação é tudo, essa é a verdade. Tanto que a gente ficava afogado em demandas lá. Então, já respondendo a pergunta, é correria, você trabalha com prazos, né? Você tem prazos. E tem uma coisa que é muito revoltante, que é assim, é, você tem demandas para entregar.
E você tem prazos. Só que do nada chega alguém e fala que tem uma prioridade. E aí do nada outra pessoa também tem uma prioridade. E você do nada se encontra num mar de prioridades. E aí qual é a prioridade da prioridade? Você não sabe, então você enlouquece. Então tem dia que é muito tranquilo, que quase não tem demanda, mas tinham dias que eram tipo enlouquecedores, que era uma demanda em cima da outra, e aí a pressão. Então é um clima de muita pressão, né? De extrema pressão. Você trabalha com pressão todos os dias. É, Você tem que ser uma pessoa organizada, porque você tem que entregar as coisas no tempo certo, porque o seu cliente precisa daquilo ali no tempo certo. Você tem que entregar, mano. Você não tem outra escolha. Você não pode atrasar. Você tem que entregar. Não tem outra escolha. Você E finalizava projetos em casa ou você só trabalhava neles enquanto estava No ambiente de trabalhando? trabalho. E não, no só na horário de empresa. trabalho? Só na Tá. empresa porque o computador, Ah, os sim. acessos, os arquivos estavam Ficavam todos todos lá. no sistema da empresa. Então não tinha como trabalhar de casa. Graças a Deus, porque senão O eles que iam era mandar a gente trabalhar de o casa. que era bom para você, né? Porque Sim. senão não Não, ia quando a te. gente trabalhava na época da pandemia, quando a gente trabalhava no online, era ridículo. Tipo, a gente entrava 8 da manhã, saía às vezes 8 da noite. Exatamente porque não tinha. A gente estava ali no acesso remoto, então eles mandava ir fazendo enquanto desse. Só quando bloqueava mesmo, eu acho que tinha um horário lá que bloqueava geral os acessos, aí caía e não tinha mais o que fazer. Tirando isso, foi punk, assim, foi bem punk na E a época do. inteligência artificial? Você acha que. Não, peraí, a gente não terminou esse assunto. Ela tava falando, ela ainda estava falando do porquê que ela saiu, da demanda, e ela não falou por Ah, que tá, ela sim. saiu, calma. Desculpa. É que eu tinha. Ah, tá. Não, eu já tinha esquecido. Aí, não, outra parte também que, assim, quando eu trabalhei como freela, né, também tem essa outra metade, que é a questão de você estar trabalhando, até cheguei a comentar com vocês no dia que a gente conversou, né, que é a parte de que você está trabalhando, todo mundo que trabalha nessa área de comunicação, de publicidade, de marketing, enfim, você está trabalhando com você tem que trabalhar com resultados, né? Então você também tem essa pressão de entregar resultados. Você tem que entregar resultado, irmão. Você não tem outro caminho. Se eu estou fazendo uma arte, eu tenho que entregar uma arte que vai te gerar resultado. Se você vai entregar uma estratégia de marketing, você tem que entregar uma estratégia que vai gerar resultado. Você está trabalhando, o cliente ele está te pagando para fazer um trabalho, mas não é só entregar um trabalho e acabou. Você tem que entregar um trabalho que vai gerar mais dinheiro para ele. Então, assim, é punk, sabe? É uma parada bem punk, assim. Você tem que estar com a cabeça muito boa, que senão tu vai pra. Nossa, que interessante. Nessa época, você se imaginou trabalhando em alguma empresa específica que você queria muito ter trabalhado ou exercendo um cargo ou alguma ocupação assim dentro da comunicação, publicidade que você queria muito ter feito, mas não conseguiu? Ou ainda pensa em Tem. tentar? Não penso em tentar mais, mas eu tinha um sonho. Gente, é meio ridículo, tá? Não Nem um rio. sonho Não, não é ridículo. Eu ridículo. tinha o sonho de trabalhar na Guaracamp. Eu achava sensacional. Eu Guaracamp? olhava na Bacana. Guaracamp. Guaracamp? Ah, tá. Guaracamp. Porque Sério? Por quê? Sim, porque assim, o Instagram deles é super criativo. A comunicação deles com o cliente é muito boa. E tipo assim, é uma empresa carioca, então a comunicação deles é super aquele carioquês, assim, um negócio mais divertido, mais descontraído. E ao mesmo tempo que é descontraído, é, tem as estratégias ali do que vai falar, como vai falar. Então eu achava aquilo ali, tipo, sensacional. Pra mim era muito legal. E aí eu ficava assim, cara, meu sonho é trabalhar na Guaracamp, meu sonho é trabalhar na Guaracamp. Nossa, Coca-Cola, pra que eu quero Coca-Cola se eu vou trabalhar na Guaracamp? É tipo isso, sabe? Eu o meu sonho adorava. também é trabalhar no Traquinas. Guaracamp é Aí, tá empresa. vendo? Não, eu não tô achando, não. Eu tô achando bom. Guaracamp é a empresa que faz Guaravita ou é uma empresa diferente? Sim, São duas Guaraviton, empresas. Guaravita, Guaracamp, Ah, todos esses são a tá. mesma, Da mesmo mesma produto, só que empresa. diferentes marcas. Não, porque assim, eu não peço um Guaracamp quando eu vou em algum lugar, eu peço um Guaravita. E eles entregam um Não, Guaraviton, um Guará qualquer coisa, Guará menos um qualquer coisa. Guaravita, né? Mas de fato, é uma empresa muito legal. Eles são muito conhecidos em todo lugar, né? No Rio de Janeiro, principalmente, que eu digo. Porque onde você vai, você quer um refresco, é um Guaravita, ou um Guaraviton, alguma coisa assim.
sim. Então, muito legal. Então esse era meu sonho, assim, era trabalhar na Guaracamp. Uhum. Mas hoje em dia você não tem mais o objetivo de trabalhar especificamente ou num trabalho full time, né? A semana inteira com a publicidade, você prefere hoje a tatuagem, né? Ser tatuadora. E por que exatamente tatuagem? É onde você consegue desenhar, expressar sua arte de uma maneira um pouco mais é, objetiva, desenhando, tatuando e tal, ou por que assim do nada? Ah, então, a questão de trabalhar numa empresa tem algumas questões, né? Primeiro que eu me formei em 2022, como eu falei, e eu já trabalhava nessa empresa. Aí em 2023, começou a me dar uma crise de identidade muito grande, porque eu me sentia muito presa, porque eu tinha que ficar 8 horas do meu dia trabalhando numa empresa. E quando você trabalha dentro de um setor de comunicação de uma empresa em específico, você faz todos os anos a mesma coisa. O ano inteiro. Então, todos os anos você sabe que vai ter campanha de Dia das Mães, você sabe que vai ter campanha de Dia dos Pais, você sabe que vai ter campanha de endomarketing de alguma coisa, você sabe que vai ter festas de final de ano, você sabe que vai ter Páscoa, você sabe o que que vai fazer. É tudo Previsível. muito previsível. E eu tava me sentindo muito presa, porque, cara, é chato, cara. É muito chato você fazer todo ano a mesma coisa. E ficar ali 8 horas por dia, sabe? Não só 8 horas, né? Você tem que ir pro trabalho, você tem que voltar. Eu saía de casa às 7 horas e chegava em casa às 7 horas da noite. Então. E minha filha estava muito pequena também nessa época. Ela tinha uns 4 anos, mais ou menos. E eu não tava vendo a minha filha, não tinha saúde pra parar e brincar com ela e fazer um trabalho de casa, e eu tava me sentindo mal com isso. E aí eu decidi dar a louca e sair pra tentar criar melhor a minha filha, pra tentar ver como é que é o mercado aqui fora. Eu queria ver, ter experiências aqui fora, né? Aí foi isso que me fez sair, então foi um conjunto de coisas, né? Em- E aí, quando você tá assim muito tempo fora do mercado, eu saí em 2023, se eu não me engano. E a gente tá em 2025. Então, quando você tá, eu não fiz pós-graduação, tipo assim, uma coisa que eu me arrependo, eu super faria hoje em dia, né? Só que eu não sei também se é uma prioridade pra mim, é uma coisa que eu tô pensando. Eu pretendo fazer assim um dia uma pós só pra fazer mesmo e tal, ter mais conhecimento. Pós em quê? É isso que Ah, tá, aí que tá. Eu não faço ideia, porque quando eu saí da faculdade, quando eu acabei a faculdade, estava muito em alta a questão de marketing, né? Então, marketing digital. Então, as pós-graduações que mais tinham, assim, era gestão de rede social, marketing digital, não sei o quê. E eu não gosto de nada disso, cara. Eu acho chato, eu acho tudo muito chato. Você trabalha com números e resultados e não sei o quê, e dadadá. E é aquele negócio de. Ai, não sei, não gosto, não gosto, não é pra mim, não gosto. Não tenho vontade nenhuma de trabalhar com isso. Então eu fiquei meio assim, aí eu falei, não tem nada que eu goste. E a única faculdade que tinha uma pós que eu gostava era a ESPN. Só que, tipo assim, não sei se vocês já viram, mas é meio caro as coisas lá. é um Então, pouquinho. uma pós estava no valor de uma graduação lá. E aí eu falei, cara, não tem como eu fazer isso agora. E aí eu fui jogando pra lá. E o mercado de trabalho dessa parte de comunicação, né? Ela é muito concorrida, é extremamente concorrida, é um mercado que não é fácil. Nenhum mercado hoje em dia tá fácil, né, para você entrar. É, E aí, por um tempo, eu tentei colocar currículo em alguns lugares e tal, só que ou eu estava muito capacitada para algumas coisas, ou eu estava pouco capacitada para outras. Tipo, eu não tinha um intermediário, sabe? E aí eu me frustrei um pouco com isso e falei, quer saber? Eu vou tentar fazer outras coisas. E aí, meu namorado, ele trabalha com música, né? Como eu falei. Só que ele também sempre pensou, cara, eu preciso tatuar também, porque ele conseguiria tatuar de dia e trabalha com a música à noite. E, e eu já tinha passado na minha cabeça, porque a gente que é meio gosta dessa parte mais artística e tal, a gente tá sempre meio assim com o olho no padre e outro na missa assim, né? A gente tá meio, e se eu fizesse isso? É só E se eu analisando as fizesse. possibilidades.
e aí surgiu a possibilidade, aí ele falou, cara, aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer um curso de tatuagem. Ele faz, que aí a gente tatua junto e tal. Ele tem um home studio, e aí eu consigo tatuar lá no home studio dele, junto com ele. E aí eu falei, tá bom, vou meter a cara nisso. E aí eu estudei, fiz o curso por um tempo, foi um ano de curso. Mas fora isso, tinha minhas vozes, né, que falavam, e a pele, não sei o quê. Tanto que eu tenho pouquíssimos, quer dizer, eu tenho zero reclamações com cicatrização, com dor, com, enfim, tudo isso. Porque, exatamente por conta disso, porque eu estudei muito sobre pele, sobre resistência, sobre tudo isso. Então, quando eu tô tatuando, eu sei o que que eu tô fazendo, entendeu? Hoje em dia. Uhum. Eu ainda não sou maravilhosa, assim, no que eu faço. Eu tenho um ano só que eu tatuo. Mas eu tenho uma boa noção do que eu posso fazer ou não em questão técnica. Então, em questão técnica, eu consigo ter esse domínio, né, do que eu tô fazendo. E eu já me perdi do que eu tava falando. Não, eu vou até implementar, vou acrescentar, porque ontem a gente estava comentando sobre exatamente isso, né? Sobre o valor do seu trabalho. Eu acho que o seu trabalho, você é muito boa no que você faz porque você estuda, né? Então me conta aí, é exatamente essa parte que eu quero saber da concorrência e o porquê que você, se você acha justa a concorrência ou não, e se você acha que tem gente que vale menos do que ela vale, né? E você, por exemplo, você faz, Mas se vende, se se vende, vende por se muito, vende né? por muito, pela Nem vale confiança, tanto. mas entrega um trabalho que Mediano. mediano. E você não se divulga assim, se as pessoas forem no seu Instagram, você nem sabe que você é publicitário. Eu, por exemplo, eu nem sabia que você era publicitário. Mas, pô, quando você mostra seu trabalho, você é incrível, cara. Você é incrível. E a tatuagem é outro exemplo. É uma Né? das Eu nem faces, né, da sabia sua que arte. você, eu sabia que você fazia tatuagem, mas eu não sabia que você estudou sobre a pele para não É, ferir, para a cicatrização ser melhor. Então me explica, exatamente essa parte, né? O que, que você acha desse trabalho de concorrência e por que, que você é, acha isso? eu acho que na vida, né, eu não desmereço ninguém, eu não acho que ninguém seja pior ou melhor. Eu acho que todo As mundo tem pessoas são espaço. diferentes, né? Todo mundo tem espaço, cara. É tipo, o cara tá na cara que o cara que é estrategista da Coca-Cola, o cara tem uma experiência do caramba, mas não quer dizer que o cara que é estrategista, sei lá, da Volzir ali, não possa ter a mesma mente que ele, só tem talvez menos experiência, ou, Uhum. sei lá. Mas É eu uma acho que tudo oportunidade. é oportunidade, tudo. Mas eu acho que tudo é a forma como você se vende mesmo. Tudo é a forma como você se porta. E como eu disse, eu tenho esse problema de não, eu não gosto. Eu não gosto de narcisismo, eu não gosto de pessoas que falam, eu sei fazer isso e aquilo, e eu vou te gerar esse resultado, e isso aqui, e eu sei disso, eu tenho domínio. Tanto que você não vai em nenhum momento ver eu falando que eu tenho domínio sobre as. Nada, nada. Porque pra mim eu acho que a gente sempre tá aprendendo. Na minha cabeça isso é muito forte. Eu sei que a gente tá sempre aprendendo, que sempre a gente não vai saber alguma coisa. Então, talvez me falte um pouco de narcisismo, né? Talvez É, falte, porque acho que talvez falte. capacidade e talento você tem. Mas sobre o que você está falando, eu vou te dar um exemplo. Você falou da pós-graduação também e que você foi deixando, mas eu acho que nunca é tarde, porque no meu caso, eu me formei no Brasil em 2020 e vim para Dinamarca. E o meu primeiro emprego na área esportiva eu consegui esse ano, 2025, porque desde que eu me formei, eu passei quase um ano sem trabalhar por causa do visto. Depois trabalhei 2 anos e meio com faxina. E aí chegou um momento que eu falei, cara, o que que eu quero da minha vida, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar só limpando casa a As vida crises. inteira. E aí, enfim, depois de muita terapia, eu entendi que eu tinha que dar um passo e tal. E você falou da pós-graduação. Quando eu escolhi a minha pós, eu também não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu sei que eu escolhi uma que eu achei que eu gostaria de aprender mais. Eu fiz fisiologia do exercício, prescrição, né, do exercício. E, cara, foi exatamente por essa pós-graduação que eu não vejo ninguém fazendo fisiologia do exercício. A gente tem Eu nem cientistas sei o que que é isso. fisiologia do exercício é como o seu corpo reage
quando você pratica um exercício físico, seja ele Pô, leve. maneiro. E assim, não tá hypado isso. O que tá hypado é internet, é você fazer musculação, métodos de treino, faça isso pra você Uhum, crescer seu quadríceps, isso e aquilo. Eu falei, cara, eu não vou nesse sentido, porque primeiro, não é a minha praia, e segundo, que assim, já tem um monte de gente fazendo isso, eu posso fazer uma coisa diferente e um dia sim. talvez procurem pelo conhecimento que eu tenho. E foi exatamente isso que aconteceu, porque esse ano eu apliquei para uma vaga no clube de futebol e o que eles estavam pedindo era exatamente isso, uma pessoa que tivesse conhecimento em fisiologia do exercício. E tava eu Tá lá com a vendo? minha pós e tal. E foi Tava assim, você lá. Oi. fisiologia eu tenho. E aí E o curso também de musculação, né? Que, um assim, curso que eu acabei fazendo aqui, mas enfim, eu acho que foi principalmente pelo conhecimento em fisiologia, porque o clube aqui é um clube renomado e tal, e o que você falou sobre não querer se achar mais do que você é uma coisa que eu já tratei até na terapia, isso, tá? Com a terapeuta. E eu tenho essas Viu? Eu minhas. não tô sozinha, gente. Nossa, tão bom saber que eu Não, não tô não, sozinha. você não você tá. sinceramente não tá Não sozinho. tá. E aí, quando eu comecei a trabalhar nesse clube, uma vez eu participei de uma reunião recentemente e o treinador-chefe, né, que ele tem, tipo, em 60 anos, ele tem mais de 40 anos de experiência, então, assim, ele é uma enciclopédia humana, assim, da fisiologia do exercício. Pô, muito E legal. toda vez que ele abre a boca, eu fico, né, tô ouvindo. Nossa, eu adoro gente Eu assim. tento, eu tento gravar ele, assim, com os meus olhos, tudo que ele fala, tudo que ele faz, porque eu quero um dia ser assim. E aí ele falou assim: a gente tem que focar mais nisso porque nós somos fisiologistas, somos cientistas esportivos. Eu falei: eu sou cientista esportivo? A gente. Ah, não, eu não sou, não, a gente não tá na mesma mesa. Mas assim, eu pensando pra mim com a minha síndrome de impostora, né, diminuir comparado a outras pessoas. E, de fato, eu não tô na mesma mesa que um cara com 40 anos de experiência. Mas se Exato. ele aprovou a minha contratação no clube, é porque algo a oferecer eu tenho, sabe? Então, eu não preciso me sentir mais do que eu sou, mas eu acho que eu posso me sentir o que eu sou. E não é Sim. menos, sabe? Sim. E eu acho que você tem que aplicar isso pra você, porque você é talentosíssima. Tanto na maquiagem, na tatuagem, eu olhei os seus posts, né? Cara, lindo, lindo. Eu vi um dragão que você fez, que coisa linda. Eu sou fã de Game of Thrones, né? Então, assim, Ah, olha tatuagem de aí. dragão, eu já fico assim, e se eu O fizesse? coração já. E tava lindo. E seu trabalho também com o design, né? As capas e tal. Você tem muito talento. Então, eu acho que você não precisa se achar mais do que você é, mas você pode se achar o que você é, que é uma mulher talentosa, uma artista criativa, sabe? E que tem as suas qualidades e, Até sabe, porque se você estuda para imposse. isso, né? Você estudou tudo que você sabe, é porque você estudou. Então, É, você vai ainda colocar. eu ainda teria muito que estudar, né? Como eu falei da questão da inserção no mercado, né? É uma coisa muito tá sempre se atualizando, né? Assim como tudo que a gente faz, tá sempre se atualizando com muita velocidade e quem está cursando publicidade agora tem que estar ligado porque tem questão da internet, muita coisa que eu estudei antes, com certeza. Hoje em dia tem muito mais coisa dentro do curso, deve ter coisas de inteligência artificial, não existia na época que eu me formei, com certeza hoje devem ter matérias focadas nisso, né? E sobre ser uma pessoa super aleatória, eu descobri dentro do curso também que também é um perfil de pessoas, porque o publicitário ele tem que saber de tudo, porque você pode a qualquer momento ter que trabalhar com uma coisa que, tipo, você nunca viu. Então você tem que estar em contato. Tipo, pô, eu já fiz trabalho pro pessoal que trabalha com obras, tipo, sei lá, eu sei nomes de parafusadeira, sabe? Então é um negócio muito aleatório porque você vai, além de estar criando essa experiência, você tem que estar em contato com essas experiências. Você tem que ser uma pessoa naturalmente. Esqueci a palavra. Curiosa. Curiosa, aberta, Curiosa. né? E também Tem aberta que para ser. aprender sobre coisas diferentes. Uhum, uhum. Aí a gente está falando agora dessa renovação do mercado. Vamos falar de IA, né? Porque o Igor estava querendo fazer a pergunta dele. Vai, Não, faz ela sua já pergunta. respondeu. Ela não teve a introdução da IA na faculdade e não trabalhou com isso. Não. Mas e por que você não divulga, né, o seu lado publicitário? É por. Você gosta das redes sociais, por que você não
Tipo, você poderia vender muito mais o Calma aí, seu trabalho, sabe? eu tenho uma pergunta que tem a ver com redes sociais, que uma vez eu vi um vídeo e eu não entendi nada, que era um negócio de casal doideira. Eu não entendi Ah, nada, o que que era isso? Que foi essa história? Eu vi um vídeo e falei, gente, o que é isso? E aí eu vi vocês ai, respondendo nos comentários, eu falei, gente, não tô entendendo nada. Aí eu não sei se viralizou no TikTok. Eu fiquei, ai, hã? gente. Isso aí são coisas loucas da vida, né? É, eu nem sei o que eu respondo primeiro. Eu vou responder primeiro a Karine. Então, cara, isso aí foi uma coisa muito louca. É que tava. Eu trabalhei um tempo também como produtora de audiovisual, né? Eu fazia roteiro, porque tudo isso a gente também aprende dentro da faculdade de publicidade, criação de roteiro, tudo isso. E aí, por um tempo eu trabalhei fazendo roteiro e tal, não sei o quê. E aí eu conheci uns moleque. Cara, homem é um negócio assim, ele precisa disso aqui pra se divertir, vocês sabem disso, né? Qualquer coisa. Caiu uma pedra no chão. Caraca, caiu uma pedra no chão, muito bom. E aí eu andava muito. Essa área do audiovisual é muito masculina, é muito predominante pelas pessoas de sexo masculino. E aí eu conheci uns moleque muito doido daqui do IPASE, né? E aí eu, um dia andando assim com meu namorado, com meu ex-namorado, ele. Um moleque lá de cima da barbearia gravando a gente. Aí, vocês que são um casal doideira. Porque, tipo assim, isso é um negócio que vocês não sei se vocês sabem, mas é um conteúdo mais 18. Esse negócio de casal doideira. Nem É. Ai, sabia. E esse idiota, ele gravou e falou isso de sacanagem. E aí postou no TikTok, tá ligado? O outro menino foi lá e postou no TikTok. E aí a gente. Só que ninguém esperava que ia dar essa repercussão toda. E tipo, a galera acreditou, entendeu? A galera acreditou. Viralizou, é isso, no TikTok? Viralizou, deu mais de, sei lá, 5 milhões de visualizações. Foi muito grande, ficou muito grande. Ficou Meu assim, Deus. fugiu. Não, e olha só, vocês conhecidos por fazer conteúdo mais 18 É, cara! sem nem fazer. O meu Stories, ele batia 3.000 visualizações por dia. Meu Gente, que Stories. Com essa loucura. loucura. Só que eu sempre fui uma pessoa super reservada e tal, não sei o quê. E aí eu não dava ideia, eu não respondia. Eu falava, gente, não é assim, pô. Cara, eu faço um monte de coisa legal, eu vou viralizar por causa de Você uma não pediu pra tirar o bobeira vídeo ou alguma dessa. coisa ou você deixou? Oi? Você não pediu pra tirar o vídeo ou alguma coisa assim? Ou eles te Então, o marcaram vídeo ou acharam caiu, o no vídeo Instagram? caiu. O Ah, vídeo caiu. Só que aí. Não, mas não tava no Instagram, tava no TikTok. Só que aí ah, você sabe que as coisas fogem do controle, né? E aí as uhum. pessoas começaram a replicar no Instagram. Aí teve um outro. Teve um, aí a partir disso teve outros vídeos que foram viralizando e tal. E aí, só que o pessoal não levava a sério, tipo, o que eu tava fazendo de verdade. Ficava, tipo, comentando no meu vídeo. Ah, cadê o link? Não sei o quê, manda o link. Aí ficava me Nossa, mandando eles são mensagem. insuportáveis, né, esse Não, pessoal. cara, horroroso, Não, eu, louco, eu louco, louco, viralizei também no louco. TikTok com um vídeo na Tailândia, deu mais de 6 milhões de Eu visualizações. vi. Menina, e do nada, minha bunda tava famosa no TikTok. Eu Cara, falei, as pessoas gente, são péssimas, péssimas, péssimas. E nessa era de pornografia sendo vendida como algo normal, né? É E muito foi problemático isso. insuportável, não é? O pessoal é Muito muito, problemático. muito viciado em pornografia, assim. E mesmo Muito. você não dando nenhum disso, pô, eu gravei um vídeo mergulhando, eu só tava com um maiô fio dental, né? E a minha bunda é minha bunda, gente. O que Eu, que você vai fazer? Vai tirar a bunda pra mergulhar? Não. exatamente, não faz sentido. E o pessoal Pô, ofendendo, sabe? Pedindo link, pedindo privacy, falando, ah, ela, se ela quiser, ela fica rica. Quero ficar sim. rica, mas não desse jeito, Não desse sabe? jeito. E o pessoal é muito desrespeitoso. Eu acho que a gente está Muito. vivendo numa era que os homens, em geral, eles estão muito desrespeitosos com as mulheres, sabem? Não existe mais aquele bom tratamento, não estou generalizando, inclusive falando até aqui, né? 100%. Falam que Sim. aconteceu um episódio que aconteceu lá Que no episódio? futebol, que ela levou dois dinamarqueses, amigos nossos. Ah, não, mas isso aí já é uma outra história, né? Cara, o Não, cara foi ver futebol feminino e aí ele não gostou, ficou fazendo piadinha. é porque meu time, ele tava na qualificação para o Women's Champions League, né? E aí a gente teve um jogo em casa e eu convidei dois dinamarqueses para ir comigo, conhecidos e tal.
Quer dizer, eu convidei um e esse um convidou o amigo dele. O amigo dele, no caso, foi que ficou falando que futebol feminino era ruim. E assim, eu sou preparadora física da Sub-13 e Sub-14 desse time, sentada com um monte de atleta, meninas, jovens, assim, em volta da gente. E ele falando assim, nossa, mas Falando você não na hora. falando na hora, assim, e se ele estivesse sussurrando, tudo bem, né? E eu fazendo egípcia, mas ele tava falando alto, assim, e eu acho que dava pra ouvir, né? E falando que futebol feminino não era tão bom, que elas não eram tão rápidas, que o time não era tão bom quanto o adversário. E aí acabou que no momento ele falou assim: ai, tudo bem pra você, a gente foi embora. E assim, a gente foi embora, né? Porque a gente só assistiu o primeiro tempo. Meu time tava perdendo de 0, né? 1-0. A gente acabou indo embora, não assistiu o segundo tempo. Porque assim, eu preferi me retirar do que ficar ali com aquele cara falando um monte de barbaridade Sim. em volta das atletas e tal, porque foi ridículo. E eu não ia discutir com um cara de, porra, de mais de 50, 60 anos, né? Porque É, não sou eu que vou mudar a cabeça complicado. dele, eu não sou, sabe, a salvadora. Então, assim, eu nem discuti. Ele fazia piada, eu hahaha. Aí ele falava, você sabe o que que é um pênalti? Eu falei, não, o que que é? Me explica, Não. sabe? Eu me fazendo de sonsa, porque Nossa. se eu fosse falar tudo, sabe, que eu queria falar, nossa senhora, eu E isso ia. também é um dos preconceitos das coisas que os homens, não só no Brasil, no mundo, né, faz. Não é só no Então, eu Brasil. como homem, eu tenho que me posicionar. Peça Eu sei que desculpas pela peço sua desculpa raiva. por essas coisas como homem, né? Eu também acho isso desagradável. Eu gostei muito do futebol feminino, eu gosto do trabalho dela, tô usando inclusive o trabalho dela, é Tô muito bom por preparando ele sinal, fisicamente, né? muito bom por sinal. E, pô, o feminino, o futebol lá é o melhor time da Dinamarca, feminino. Pra você ter uma ideia, né? Então, Pô. o cara ficou brincando com coisa que ele Não, nem sabe, é. né? Recalcado. Ele não corre atrás de uma bola e tava criticando atleta Pois é. profissional. Pois é. Enfim. Não Mas anda 3 passos. eu lembro que você tava gravando bastante vídeos, né, para as redes sociais. E como é que tá essa situação hoje? Você continua gravando vídeos? Você continua investindo nessa parte? Ou você só posta seu trabalho, suas tatuagens e você só espera ter clientes e não fazer renda com a internet? Hein, gente, um barulho estranho aqui. É... Não, então, é porque mesmo a internet não é bagunça, né? É bagunça e não é ao mesmo tempo. Você tem que ter um objetivo, assim como tudo na vida tem que ter um objetivo, né? Naquela época eu tava meio. Eu tava Fazendo por por aí pela fazer. vida, aí não tava. Aí todo mundo falava, pô, você é muito engraçada e tal, sei lá, faz umas coisas muito legais. Aí eu comecei a gravar e tal, pra ver se hypava, não sei o quê. Só que sei lá, ao mesmo tempo eu não gosto muito desse ambiente, né? Por conta disso, de você ter que se posicionar de um jeito ou de outro. No caso da mulher, a mulher, ela se quiser consegue muitas visualizações, etc. Mas ela tem que se vulgarizar muito, né? Não, quase nunca vai conseguir pódio por inteligência, né? A maioria das vezes vai ser pelo corpo, ou por isso ou por aquilo. E aí eu comecei a ficar meio assim com isso, né? E, e hoje em dia meu objetivo é vender meu trabalho mesmo, é conseguir vender meu trabalho. Eu até esqueci o que eu tava falando. Redes sociais, Meu objetivo trabalho. hoje é vender meu trabalho mesmo. Hoje. Caraca, cara, eu tô muito retardada hoje. No seu Tá tempo. tranquilo, a gente vai editar. Não No tem seu problema. tempo. Pode ficar tranquila. Não, mas fala inclusive você, que você também não gosta de postar porque. Ah, foi engraçado que você falou que a internet é um ambiente que você não gosta muito e a gente tem esse negócio de assim, tem tanta gente ganhando dinheiro com a internet, eu acho que se eu começar a gravar, eu vou ganhar dinheiro. Aí eu É. gravo 2 vídeos, aí eu recebo 10 comentários com perguntas, eu fico, ah lá, Ah, é agora, hein? aí, beleza. Aí eu gravava uns vídeos, né, e jogava assim, vai que, né? Fazendo um esforço sem me esforçar muito, mas vai que vira, sei lá, do nada. Eu fico rica aí do nada. E beleza. Aí viralizei na Tailândia. Meu Deus! Insuportável! Eu não quero trabalhar com internet mais, porque
É muito comentário o tempo inteiro. E eu acho que trabalhar com internet também, pelo menos pra mim, me deu essa ansiedade. E aí, o que que eu vou fazer em Uhum. seguida? E aí, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu até consegui vender uns treinos, né, online e tal, mas não sei, eu não consigo fazer as coisas assim mal feitas. Então, eu baixei um aplicativo, criei uma série e eu nem tava treinando tanto assim pra Tailândia. Eu dei uma treinada e tal, mas essa é a minha genética. Então eu não Sim, consigo mentir para as pessoas e falar, faz esse treino que você vai ficar igual a mim. Porque eu sei que não é verdade. E eu tenho que fazer isso como profissional. Então, eu não vou chegar na internet e falar, faz isso aqui e durante um mês você vai perder isso tudo aqui, você vai ganhar isso de massa muscular, você vai ficar assim, porque eu sei que não é verdade. Então eu não consigo simplesmente botar a minha cara e enganar as pessoas assim. E isso tem em todo lugar, né? E aí bate até com o assunto que a gente estava falando sobre a pessoa se vender, sobre ela enganar as pessoas, trapacear, né, na internet, porque é muito fácil hoje em dia. Você abre um Instagram, você cria um produto digital, você vende e você não tá nem aí para a opinião das pessoas sobre se o produto atendeu elas ou não. Você não dá uma assistência depois da compra e, enfim, fica tudo por isso mesmo, sim. sabe? E aí eu vi que eu acho que, pelo menos para mim, não era um momento em janeiro, né, de trabalhar com internet e tal, porque eu achei insuportável só lidar com os comentários e tal. E aí eu falei, eu acho que pelo menos influencer eu não sirvo para ser. Então eu não quero trabalhar mostrando a minha vida, né, e tal. Talvez eu faça vídeos com um viés mais profissional para vender um treino e tal, mas eu quero ter a certeza de que eu vou conseguir dar assistência para essas pessoas depois. Então, tô fazendo errado? Me manda o vídeo para dar uma olhada, para eu corrigir. Ah, eu não tenho esse aparelho na minha academia. Tá, então qual que você tem? Me manda a foto da academia para eu ajustar seu treino. Eu prefiro seguir essa linha, mas eu sei que tem gente que só joga lá, vende, pega o dinheiro e depois some. É tudo, mas assim, eu também acredito no Pode ser que essa pessoa que tá fazendo de qualquer jeito tá ganhando dinheiro, ela tá ganhando agora, mas daqui, sei lá, um mês vai começar a dar problema pra ela e ela vai se ferrar, tá ligado? Vai perder tudo, então não vai conseguir mais cliente. Então, tudo que é feito com objetivo, tudo que é feito com planejamento, dá certo. Então, se você quer fazer isso, o certo seria, tipo, tu fazer um planejamento já de, sei lá, 2 meses, grava vídeos para daqui a 2 meses. Depois que você tiver todo esse material de 2 meses, aí sim você começa. Porque aí você tem certeza que você tem material para todos esses meses e você não vai desistir. Porque depois que você tiver 2 meses direto fazendo a mesma coisa, você vai começar a ver resultado, entendeu? Eu jogo Uhum. aí 2, 3 meses você fazendo. Tipo, faz antes, faz. O nosso problema é que a gente quer, com essa era da internet, das coisas rápidas, a gente quer também resultados rápidos. O nosso subconsciente acabou ficando à mercê disso, né? Dos resultados rápidos. E a gente sabe que não é. A faculdade dura 4 anos, não é à toa. Então, Uhum. imagina uma pessoa que antes sabia que tinha que estudar 4 anos para conseguir um bom emprego, por que que agora a gente quer fazer 3 vídeos e conseguir um bom resultado? Uhum. Não, não existe Não, isso, a né? conta não bate. Não bate. Então é tudo planejamento mesmo, é tudo você fazer de forma profissional. Então tem como você vender o seu treino e ter um bom resultado a longo prazo. É só fazer um bom planejamento. Eu acho que a cabeça a gente já tem, que é a cabeça que a gente não é uma pessoa manipuladora, nós não somos pessoas ruins que vão querer pegar o dinheiro. Tipo, tem tatuador, mano, que machuca a pele dos outros, que faz uma tatuagem que toda estourada, um negócio que, pô, não, você sabe que não vai ficar bom, porque só que ele tá vendendo o trabalho dele, ele não Pra interessa que ele tá você. fazendo mal. Nossa, eu entrei numa briga com a mulher na internet, porque ela fazendo as tatuagens lá toda feia, eu comentei, nossa, parabéns, estragando a pele do cliente, não sei o que, zero. Aí ela, nossa, uma mulher com esse tipo de problemática, não sei o que. Eu falei, minha filha, não é sobre gênero, é sobre trabalho, você tá estragando a pele Não. dos outros e tal, não sei o que. E, pô, é isso, é sobre ter consciência, mas a gente não pode só ter consciência, tem que ter consciência, mas tem que ter também esse viés mais do fazer, mais prático, né? E ter um cuidado É também, né, com o basicamente serviço que isso. a gente está entregando para outra pessoa, porque as pessoas fazem tudo hoje de qualquer maneira só para ganhar um Tudo na dinheiro. orelhada. Uhum. E a longo prazo não dá para sustentar uma carreira dessa maneira.
E você tem alguma dica para o pessoal que, como o Igor, né, ele acabou de começar a publicidade e tal, comunicação social, você tem alguma dica para quem quer entrar nesse mercado? Para aqueles que estão querendo, Querendo querendo entrar, querendo sonhar. Entrar. para aqueles que acham, estão em dúvida se essa é a profissão para eles ou não, com a sua experiência, né, que você trabalhou, hoje você faz outra coisa, mas com a sua experiência, você tem alguma dica, alguma característica talvez que eles tenham que ter para trabalhar nesse mercado ou algo do tipo? Eu acho que é muito sobre o que você quer fazer, né? Tipo, eu falei com ele até, eu falei, quando você entra na faculdade, você tem que saber mais ou menos o que você quer fazer, porque, como eu disse, você aprende muita coisa solta, é muita informação, é muito aleatória, assim, você aprende ângulos de câmera, você aprende fotografia, você aprende luz, você aprende direção de arte, você aprende um pouquinho assim de direção de arte, no caso tem um pouquinho de Photoshop mais para rede social, mas também tem um pouco de UX, né, que é aquela parte mais de sites e tal, não sei o quê. Você aprende muita coisa aleatória, cara. Na minha época eu aprendi sobre rádio, nem sei se hoje em dia você aprende sobre rádio. É, roteiros, criação de texto publicitário. Então, cara, tu aprende muita coisa aleatória. Se você não entrar sabendo o que você quer fazer, ou se nos 3 primeiros semestres você não entendeu o que você quer fazer, você vai. Cara, provavelmente você vai ficar perdido. O pessoal zoa que tem muito publicitário por aí. Se você achar de repente por aí uma pessoa que vende bolo, provavelmente é publicitária. Se você encontrar alguém vendendo docinho na rua, é publicitário. Porque realmente, cara, se você não entrar sabendo o que você quer, você não vai se dar bem. Não Perdido, tem né? como. Envolve o Fica Você, conhecimento. perdido. você aprende marketing, você aprende, cara, é muita coisa. É muita coisa. E se você não sabe o que você quer de verdade, você não é fazendo esse curso que você vai saber. Então, é sobre você ter na tua cabeça exatamente o que você quer fazer antes de entrar. Ou então, se entrou, se dá aí os 3 primeiros semestres que eles dão umas coisas mais genéricas, mas ao mesmo tempo são introduções para você entender mais ou menos sobre cada área, assim, e saber exatamente o que você quer fazer. Se você quer trabalhar com texto publicitário. Normalmente, redação publicitária, se você quiser trabalhar, por incrível que pareça, acaba que redatores são contratados mais jornalistas do que próprios publicitários. Então, tipo, se você quer trabalhar com redação publicitária, você pode até fazer o curso, mas aí seria legal fazer. Ah, tem uma coisa que não sei se ainda existe. Na minha época, se você quisesse, podia fazer publicidade, depois cursar mais 2 anos e sair formado também em jornalismo. Mas eu não sei se ainda tem. Legal. Depois, se você Provavelmente quiser, deve ser até. algo nesse sentido, sim. Porque tem muitas Como eu tô matérias conversando, afins. eu não posso dar essa informação. Eu não Não. sei. Mas o Igor eu tenho certeza que assim, Mas é foi muito interessante. engraçado. Foi Ah, muito. eu gosto. O Eu Igor, gosto de ele é. comunicação, eu gosto de TV, eu gosto Mas de já dá pra saber, podcast. já dá para saber, né? Ele com certeza vai trabalhar, com certeza absoluta, vai trabalhar com redes sociais, porque desde o dia um, primeiro dia que apareceu a matéria lá no computador, era o quê? Linguagens Linguagem visuais visual e e textualidade. desde o dia um que ele aprendeu sobre isso, você falou sobre câmera, ele aprendeu sobre imagem e tal, ele, olha isso aqui, começou a tirar foto nos stories. E, tipo assim, uma foto do gato, o gato dormindo. O que que essa foto, aí via pra mim, o que que essa foto comunica? Um gato Ai, muito dormindo, só bom. isso. Pegava assim um copo com chá em cima da mesa. Aí focava no copo, na xícara assim com chá. O que que essa foto comunica? Olha aqui, eu tô trabalhando com a rede Eu tô social. praticando o que Aí o cara ele, pediu pra eu praticar. Aí ele, nossa, me dá sua rede social, vamos alavancar sua rede social, vou cuidar da sua rede social. Muito empolgada. Primeira semana da faculdade já queria administrar minha rede social. E é assim, calma, cara, calma. Mas eu acho que eu já achei o que eu queria. Ele cursou Ó, Ah, isso é duas bom. eu tô matérias. fazendo um podcast. Na segunda matéria da faculdade ele já achou o que ele queria. Então, assim, né? Não, Não, na isso é verdade, ótimo. eu vi que. Eu sempre gostei. Eu vou explicar um pouco da minha história. Né? Em 2012, estava começando o Facebook. E eu fui um dos primeiros a fazer o meu Facebook. E no ano seguinte, em 2013, eu criei meu Instagram. Mas com o objetivo de divulgar o meu esporte, a minha história, sabe? O meu caminho, que eu não tinha nenhum caminho, estava tudo do zero.
E, cara, eu consegui, assim, 60 mil seguidores ao longo desses mais de 10 anos. Eu criei uma comunidade, eu sinto que eu criei uma comunidade. A ideia da comunicação para mim é isso, é informar, dar às pessoas informações verdadeiras, né, oportunidades para elas crescerem na vida. Eu sempre gostei de comunicar coisas que dessem oportunidade, dessem inspiração. O meu caminho é isso, né? Eu escrevi um livro, Vencer é a Única Saída, para poder inspirar as pessoas, não para me promover, né? E esse canal, É por... tipo, esse Cara, é canal, difícil, né? Que hoje em dia as pessoas só querem vender o lifestyle do eu tomo uma taça de vinho na beira do não sei o quê, e eu tenho um Uhum. tênis de marca, e olha o meu carro, e não sei o quê. As exatamente. E pessoas a só vida querem não é vender assim. isso. Ninguém quer comprar informação, ninguém quer comprar como conseguir isso, como conseguir aquilo, tipo, quer tudo de mão beijada, sabe? As pessoas até querem saber como, mas só se a forma for rápida. Aí Não, não elas querem querem. fórmula, elas querem elas querem literalmente o caminho, não quer o caminho, né? Elas querem o resultado, é tipo, sei lá, né? Elas querem Enfim. o bônus, mas sem o ônus. É, E Então é é isso. interessantíssimo. Desculpa. Então é isso, Fernanda. a gente A tá, gente está se né? encaminhando para o final do podcast. E me fala onde as pessoas podem te achar, seguir o seu trabalho, seguir a sua profissão, seguir você. Então, meu arroba é tatuadora, né? Eu esqueci, peraí, deixa eu colar aqui. Não, tranquilo. Ah, tá Muito tudo bem. O doida. Igor esqueceu o nome do podcast, então tá tudo bem. Eu Ai, cara, provavelmente eu vou sou procurar. péssima com nomes. Então, o meu arroba é o Fê a Tatuadora. Tudo junto. Fê a Tatuadora. E aí lá vocês podem pedir orçamentos, por favor, porque minha filha precisa se alimentar com aquelas. É, e qualquer pergunta pode me fazer, cara. Eu sou uma pessoa super tranquila, eu vou responder qualquer pessoa que quiser perguntar qualquer coisa que interesse. E é isso, gente. Ser aleatório, né, nem sempre é ruim. Quer dizer, é um pouco, mas não sei também. Mas, agora antes da gente finalizar, uma pergunta, porque você falou que o seu pai falava sobre você estudar e tal, e hoje em dia você é, de certa forma, uma empreendedora, né? Eu não sei se você tem CNPJ ou alguma coisa, mas você trabalha de uma maneira um pouco mais flexível com as tatuagens, você faz uns freelas assim por fora na questão da publicidade e tal. Como é que é o seu pensamento hoje em dia em relação a isso? Você ainda acha que a gente precisa ter um emprego que a gente trabalha assim a semana inteira e com segurança, ou você hoje é mais flexível e você tá bem com essa decisão e você consegue viver bem e tal? A minha ideia hoje é fazer dinheiro. Porque eu já vou fazer 30, né? Eu já tô começando a pensar, tipo, em questão de quando eu ficar mais velha, eu vou precisar trabalhar até os 60, 70, 80. Isso é uma coisa que o meu namorado, o Felipe, ele também me ajudou muito a pensar. Porque eu tava meio perdida, mas eu tava 100% perdida. Eu não conseguia pensar em futuro, tá ligado? Tipo, o que você vai fazer daqui a 5 anos? Eu não sabia, não fazia ideia. Mas hoje eu sei que o que eu preciso é ganhar dinheiro para gerar mais dinheiro, para fazer mais dinheiro, para guardar dinheiro. Então, o meu objetivo é esse, é viver bem, viver em paz, não viver sobre pressões ou sobre estresses todos os dias. Tipo, as pessoas elas têm romantizado o trabalho extremo, o cansaço. Se você não está cansado, você se sente mal. Por que que eu não estou cansado? Eu tinha que estar cansado. E não é assim, mano. Você pode viver bem, você pode fazer o seu dinheiro, você pode viver com bem, mas não de uma forma super luxuosa. E o que importa é a qualidade de vida. Nossa vida é uma só, então a gente tem que ter qualidade na nossa vida. E então a minha ideia é essa. Hoje eu não demonizo a questão do trabalho CLT, de você trabalhar, inclusive, eu entrei num processo agora de um processo aí para conseguir um certo, uma certa estabilidade, né, de trabalho que vai me dar essa estabilidade. E e eu não demonizo, eu acho que o que importa é eu agora conseguir viver em paz, mas ao mesmo tempo fazer um bom dinheiro para quando eu for mais velha, ter a A sua tranquilidade. liberdade, né? A minha ideia é ter paz, tranquilidade
e ao mesmo tempo não passar nenhum tipo de necessidade em relação ao dinheiro, porque o dinheiro, as pessoas demonizam um pouco também a questão do dinheiro. Não, gente, dinheiro ele ajuda você a ter qualidade de vida, ajuda você a ficar em paz, a conseguir dormir e Uhum, acordar bem, porque a uhum. falta do dinheiro ele causa muita coisa ruim, estresse, falta de saúde, assim, é horrível. Então é sobre correr atrás de dinheiro, mas ao mesmo tempo não perder saúde e nem perder quem está do seu lado, sabe? É Uhum. você valorizar a sua família, seus amigos, ou, no caso você valorizar o seu esposo, e ao mesmo tempo você tá correndo atrás e ter qualidade de vida. Então, assim, é difícil pra caramba, gente, tudo isso, né? É Mas malabarismo, né? é um malabarismo, mas é sobre isso. Mas é Eu, uma eu acho que é meta, né? isso que eu penso da vida, do que eu quero agora, no momento. Tipo, não interessa o que que eu vou fazer. O que interessa sei lá, é minha vida. Conseguir curtir minha vida em paz. E você sente que tem algo que você ainda precise fazer, precise estudar, ou algum lugar que você sente que você vai chegar? Eu preciso da minha independência pessoal, porque essa é a parte ruim de eu ser uma pessoa muito aleatória e ao mesmo tempo não conseguir ter tanto essa garra de eu vou fazer isso e eu vou conseguir, que eu não sei o quê, e ter um pouquinho desse narcisismo que a gente conversou também, né? Então, tudo isso, toda essa parte me deu essa questão de eu não conseguir ainda ter a independência que eu preciso. Só falta isso. Pra mim, na minha vida hoje, eu tenho certeza, eu falo, qualquer pessoa que me fizer a pergunta, eu vou saber dizer que o que me falta só é essa independência. Quando eu conseguir isso, cara, eu te garanto que você vai me ver passando na rua cantando qualquer música feliz. Ai, nossa, minha vida é ótima. Só falta isso mesmo. De resto, é sobre. Viajei. E é isso, é só isso, gente. E é sobre conhecimento. É sobre conhecimento. Tipo, um dia eu tô estudando sobre estoicismo, e no outro dia eu tô, sei lá, tentando saber qual é a cor da madeira, não sei de onde. É sobre isso, gente. É sobre Coisas saber muito sobre a vida. específicas, né, que as pessoas não procuram. Não, é conhecer sobre a vida. A gente tem pouco tempo aqui, tem que conhecer as coisas, tem que saber sobre as Eu coisas, sabe? concordo plenamente, É eu concordo legal. plenamente. Então é isso. Para você que chegou até aqui, o final do podcast, comenta tatuagem. Beleza? E manda mensagem pra Fernanda se você quiser fazer um orçamento, quiser tatuar com ela. Ela é muito, muito talentosa. Embora ela às vezes não se dê o próprio crédito, ela Ela merece e ela é merece. talentosíssima, gente. Podem contactar ela. E é isso. E sigam para mais episódios do Imigrantes Sem Fronteira, porque fronteiras não limitam sonhos. E um abraço. Valeu! Beijo. Valeu. Ah, Ah, eu queria que a gente é pudesse session continuar falando.